Aqui é a Larissa Chaves e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. O texto que utilizamos como objeto das nossas reflexões de hoje nos causou profunda emoção. Quando encontramos reunidos numa mesma narrativa dois seres pelos quais nutrimos profunda gratidão e admiração, não poderia ser diferente. Trata-se do artigo O Grande Esquecido, publicado no livro À Luz do Consolador, no qual Ivone Pereira compartilha como travou contato com a obra de Leon Denis e o impacto desse encontro para a sua caminhada. A primeira informação que provavelmente muitos não sabem é que foi através de cartas trocadas com Caibar Schutel, o qual muito aconselhou Ivone em sua juventude, que ela foi incentivada a ler as obras de Leon Denis. Relata Ivone que em suas cartas Caibar afirmava com veemência que era indispensável a leitura dos livros de Leon Denis. Quem poderá dizer-se realmente espírita sem ter conhecido o problema do ser, do destino e da dor, depois da morte, no invisível e etc. Leia essas obras, junte-as às de Kardec e um horizonte lúcido se descortinará para sua alma, dizia Caibar para Ivone. Diante dos desafios intensos vivenciados por Ivone Pereira em sua juventude e dos reiterados convites do amigo mais experiente para que ela mergulhasse nas obras de Denis, foi em 1930 que ela abriu as páginas da magistral obra Depois da Morte, ou seja, 3 anos após o retorno de Leon Denis para a vida imortal. Vejamos o que a própria Ivone relata em torno dessa experiência quando ela mesma era ainda bastante jovem. Desde então não se passou ainda um ano sem que consultássemos ou relêssemos essa magnífica série de ensinamentos, de tratados de doutrina espírita de valor inestimável e plenos de vida e atualidade, os quais, a par dos livros da codificação kardeciana, como que formam a estrutura, o arcabouço onde se assenta a maravilhosa filosofia espírita e a convicção do adepto. São, além do mais, esses tratados, páginas portadoras de grande beleza literária, obra de um escritor consumado, a quem a inspiração do alto abrilhantou, e não sabemos o que ali mais admirar, se a exposição fecunda, profusa e clara da doutrina dos espíritos, se o estilo agradável e belo com que as teses filosóficas são expostas, tão belo esse estilo que foi o seu autor chamado de o poeta do Espiritismo. Nossa alma, que desde a infância se vinha dedicando ao estudo fiel dos ensinamentos de Kardec, encontrava-se preparada para as conclusões de Denis, e então rejubilou-se e como que reviveu ao contato de novo mestre, desafogando em suas lições preciosas dores contínuas, recalcadas, que afligiram nossa juventude. Seguidor de Kardec, colaborador fiel da obra do grande mestre lionês, apóstolo mesmo que ofertou a própria vida à causa espírita através do trabalho realizado dia a dia para a sua difusão, Leon Denis é, com efeito, indispensável ao adepto que realmente deseje conhecer a doutrina espírita. Por minha vez, foi com aproximadamente 16 ou 17 anos, meus amigos, que travei contato com as obras de Denis pela primeira vez. Observava o nome dele na seção Obras Clássicas da Biblioteca do Centro Espírita e sentia uma distância histórica nos separando.
Tinha a sensação de que não seria capaz de compreender caso decidisse estudar tais livros, mas um evento que estava sendo organizado pela Juventude Espírita teria como tema as potências da alma e utilizaria como base de estudos exatamente um livro desse autor clássico, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. No primeiro contato, fui direto para a parte que me interessava sobre as potências da alma e pensei, se entender alguma coisa, eu volto para o início do livro. Não apenas entendi como me apaixonei, meu coração acelerava ao ler as palavras do autor, como se houvesse encontrado um tesouro inestimável. Havia experimentado a mesma sensação anos antes, ao estudar o Livro dos Espíritos pela primeira vez. A verdade é atemporal. Atendeu às necessidades de ontem, atende às de hoje e atenderá às necessidades de amanhã. Mesmo quando houvermos avançado o suficiente para não mais necessitarmos dessas palavras como doentes que anseiam medicação, continuarão sendo verdades que poderemos compartilhar com tantos outros corações, atendendo aos apelos da lei de fraternidade. Leon Denis não veio falar apenas aos jovens de sua época, entregues ao pessimismo e ao materialismo. Suas palavras atendem ao chamado de todo o coração cansado de debater-se nas sombras da desconexão com o Pai, aos sedentos de beleza e esclarecimento sobre a própria realidade. Descedento-me nessa fonte, como fez Caibar Schutel, Ivone Pereira e tantos outros, e recomendo aos amigos que façam o mesmo, na certeza de que ali encontrarão o que há de mais profundo na filosofia espírita. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast Café com Espiritismo.